Essa é uma pergunta importantíssima porque ela sempre aparece, né? Tanto nas alegações da Justiça Eleitoral, como não haver evidência concreta de fraude em eleições anteriores, quando eu falo a respeito desse tema, se é possível existir fraude, etc., nas próximas eleições, quanto candidatos aí levantando de maneira leviana essa possibilidade, como se uma fraude necessariamente fosse afetar aquele candidato, né, quando, na verdade, o sistema tem problemas que afetam todos os candidatos, todos os eleitores, todos os votos. É particularmente maluco quando um candidato que já se elegeu através do sistema levanta suspeição sobre o sistema, né? Mas acho que a gente não deve falar de candidato, certo? Eu só gostaria de deixar isso, apenas dizer que é uma pergunta recorrente. Essa pergunta é difícil de responder porque a reclamação é exatamente por transparência. O esforço de auditoria que existiu no sistema, ele tomou meses e basicamente foram analisados toneladas de arquivos produzidos por urnas eletrônicas em busca de tentar encontrar algum vestígio de comportamento malicioso durante a eleição, que talvez esteja ou não representado nesses arquivos, depende de exatamente onde uma fraude poderia ter acontecido. Eu só vou dizer que eu acho esse cenário longe do ideal, onde você tem um conjunto de técnicos gastando meses analisando arquivos, tentando reconstruir a história do que pode ter acontecido no dia da votação, depois de todo esse esforço, ainda assim, produzir um relatório que é inconclusivo. Então, eu devo dizer que eu não acho esse cenário ideal, assim também como não considero ideal a necessidade de você inspecionar milhões de linhas de código antes da eleição, ou ter que debater vulnerabilidades de software em relação a resultados eleitorais. Eu considero que esse debate termina um pouco... não é o lugar desse debate. Eu vejo isso como infeliz. Eu não acho que é o modelo que nós gostaríamos de ter para discutir se resultados são convincentes ou não. E, dito isso, eu vou aproveitar para reforçar o ponto que eu fiz. Na academia, a gente considera uma noção muito clara de segurança e transparência para sistemas de votação, que é chamado princípio de independência, que a ideia é que você tenha um mecanismo de auditoria que seja independente do software para verificar de maneira também independente que o resultado está correto. Acho que a obsessão com fraudes desvirtua do ponto que é realmente importante. Se o sistema tem condições de provar para um terceiro que o resultado está correto, além de qualquer margem de dúvida. Se realmente esse é o resultado da eleição, num procedimento simples, que seja transparente, que seja acessível à sociedade, e que resolva essa questão rapidamente, ao invés de prolongar análises por investigações por meses sobre bits, tentando torturar esses bits para eles contar a própria história. Assim, eu não considero esse um cenário ideal. Então, por isso, os outros países que adotam voto eletrônico, né, buscam implementar mecanismos que permitam a auditoria que seja independente do software e acessível a cidadãos sem nenhuma especialização sofisticada.